Você está vendo essa lei que está aqui do lado aqui? Pois é. Essa lei aqui é a chamada lei do superendividamento. Essa lei garante a você renegociar suas dívidas. Garante a você suspender o seu empréstimo consignado, o seu cartão de crédito, por até 180 dias. E ainda conseguir reduzir o valor das suas dívidas e limpar o seu nome. Pois é, tudo isso é possível através dessa lei que eu estou mostrando para vocês aqui na minha tela, a chamada lei do superendividamento. E o que eu percebo é que vários advogados não estão conseguindo entender o teor dessa lei do superendividamento. Vários advogados não conseguem aplicar essa lei do superendividamento dentro das regras necessárias. E aqui, nesse vídeo, eu te garanto, vai ser o vídeo mais explicado sobre essa lei que você já viu. Talvez você já viu alguns outros vídeos aí sobre superendividamento, sobre como sair do endividamento, mas eu garanto para você, esse método que eu estou trazendo aqui através dessa lei, essa explicação, várias pessoas já conseguiram sair do buraco com essa explicação que eu vou trazer para você agora. Então é por isso que eu peço para que você acompanhe. Eu vou ampliar aqui a tela. Eu vou colocar aqui para que você entenda e veja as letras dessa lei. Então, muito foco nessa hora. Não se esqueça, para receber mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e tem um sininho de notificações aí do lado. Clica nele. É importante, é necessário para que você receba a notificação do nosso conteúdo. E não esqueça nunca de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para que eles saibam desses direitos que eles têm, tá bom? Então vem comigo que eu trago a explicação para você agora, neste exato momento. Já é lei, fim das dívidas. Eu estou falando com você sobre a lei 14.181. Esta lei é passível de retirar você do superendividamento. Então presta muita atenção nessa hora. Se não for inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilhe, porque as informações que eu trago para você nesse conteúdo aqui são informações que valem ouro. Você vai entender de uma vez por todas como essa lei vai te ajudar. E vou tecer aqui algumas críticas duras, tá? A um decreto que veio tentar regulamentar essa lei. Mas, muita atenção, fique até o final, que eu sei que no final você vai ver como derrubar esse decreto. Então, muita atenção nessa hora. Ainda nesse vídeo, eu vou te explicar sobre como solicitar uma suspensão de 180 dias em todos os seus débitos de consumo. Cabe para o consignado, doutor Sandro? Sim, cabe. Cabe para o empréstimo pessoal, para o cartão de crédito, cabe para todos esses. Então, muita atenção, que eu vou te explicar através desse vídeo como você pode sair da dívida e ainda ganhar 180 dias para começar a pagar. Relembra você, eu estou falando da lei 14.181, de 1º de julho de 2021. Já tem mais de um ano. E ela muda o Estatuto do Idoso, muda o Código de Defesa do Consumidor e aperfeiçoa o crédito, a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e tratamento do superendividamento. Esta lei, ela foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, que trata da prevenção, e a segunda etapa, que trata do tratamento do superendividamento. E a parte que nos interessa aqui é a parte que trata do tratamento do superendividamento. Aqui na lei, eu vou trazer você aqui a artigos importantíssimos. Dentre eles, eu vou trazer você aqui, em especial, os primeiros artigos que falam que nesta lei você consegue o fomento, a prevenção de tratamento e superendividamento, e aqui no artigo 104 entra a conciliação no superendividamento. É a partir daqui que você começa a solucionar os seus problemas
financeiros. Vamos lá. A requerimento do consumidor. Quem é o consumidor? Você. Então você tem que dar entrada. Super endividado. Quem é a pessoa super endividada? É aquela pessoa que não está conseguindo arcar com suas despesas sem que com isso prejudique o seu mínimo existencial. A lei não fala qual o valor do mínimo existencial. Então, muita atenção nessa hora. E aqui, pessoa natural, CPF. Já existe uma outra lei que é para as empresas. Essa é para você, pessoa física, cidadão que está endividado, que se atolou em dívidas aí, mas quer resolver essa situação. Então, a seu pedido, o juiz poderá instaurar um processo de repactuação de dívidas. Ele abre o processo com vistas à realização de uma audiência de conciliação. Ele mesmo, o juiz, ou um conciliador que ele vai determinar, tá? Vai participar e você vai ter que apresentar uma proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos. Então, presta atenção. Você vai juntar todas as suas dívidas. Doutor, faculdade, entra. Doutor, e dívida da SAI, do Sistema de Saúde, de Água e Esgoto? Entra. Porque é consumo. E toda dívida de consumo você consegue renegociar aqui dentro de um prazo máximo de 5 anos. E aqui o juiz sempre vai preservar o seu mínimo existencial, tá? O mínimo existencial. Só não entra aqui nesse projeto, e aqui é importante você perceber, os projetos e as dívidas decorrentes de relação de consumo oriundas de contratos dolosos, ou seja, você já contratou para não pagar. Você já sabia que não tinha condição e contratou para não pagar. Essa não entra. Ou também a dívida de contrato de crédito com garantia, presta atenção que isso aqui é importante, crédito com garantia e de financiamento imobiliário e crédito rural. Então só essas, garantia real, crédito imobiliário e crédito rural. Só essa que não entra. Todas as demais entram. Então vamos lá, vamos resumir isso aqui. Eu faço um plano de pagamento, junto todas as minhas dívidas, falo, olha, para mim viver eu tenho que ter pelo menos R$600 por mês, R$700 por mês. Muitos juízes estão usando a base de 600 por causa do auxílio emergencial, tá? Então, eu vou fazer todas os meus cálculos e tem que sobrar R$600 livre por mês para mim. Entrando consignado, empréstimo pessoal, todo tipo de empréstimo aqui, tá? Aí você apresenta para o juiz para pagar em 5 anos e o juiz já vai determinar essa audiência. Quem não comparecer vai ficar na fila e vai obrigatoriamente só receber depois que todos os que fizeram acordo receberem. E isso, indiscutivelmente, é uma medida excepcional, tá? E no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença que homologar o acordo deverá conter o plano de pagamento da dívida, vai valer como título já para executar, mas já vai determinar a data em que vai limpar o seu nome, tá? Vai limpar o seu nome. E aqui a gente tem que entender o seguinte: superendividamento é quando você não tem condição de pagar todas as suas dívidas. Você tem que demonstrar isso para o juiz, tá bom? Então vou resumir essa primeira parte. Você apresenta um plano. Dentro desse plano, você mostra para o juiz como quer pagar. Quem não comparecer vai ser jogado para o final da fila, tá? Vai ser jogado para o final da fila e o juiz vai instaurar um processo de repactuação obrigatória compulsória, chamado de plano judicial compulsório. E esse plano judicial compulsório assegurará aos credores o valor do principal, no mínimo. Então vamos lá, eu peguei um empréstimo de um carro, financiei um carro. Eu financiei R$20 mil, eu peguei R$20 mil emprestado. Esse aqui o juiz vai garantir, os 20 mil você vai ter que pagar, tá? O principal. E vai corrigir monetariamente. Mas os juros são excluídos. Vai prever a liquidação da dívida
após o plano de pagamento de 5 anos. Você vai ter mais 5 anos para pagar pelo menos o principal. Doutor Sandro, mas nesse contrato de financiamento de veículos, eu já paguei o principal. Pois é, a chance de você eliminar essa dívida é grande, tá? É grande. E aqui entra o ponto que muitas pessoas não estão sabendo explicar, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado da homologação judicial. Ou seja, você vai ganhar 180 dias para começar a pagar isso aqui. E aí, agora, entra o meu ponto de crítica. Esse projeto é muito bom, essa lei aprovada é muito boa. Só que aí veio um absurdo, vamos dizer assim, um absurdo. O decreto-lei, esse aqui, ó, decreto-lei 11.150, veio regulamentar esse mínimo existencial para a situação de superendividamento. E aqui eu vou fazer uma crítica muito dura. E como eu disse no início do vídeo, se você tem político de estimação, está na hora de você sair agora. Olha só o absurdo. Segundo, quem assinou essa lei, eu vou mostrar para você, no âmbito de prevenção do superendividamento, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor, pessoa natural, equivalente a 25% do salário mínimo vigente. Quem assinou esse decreto, eu vou mostrar ao final para você, disse, em outras palavras, que você, se você estiver devendo, os bancos podem te enfiar em dívidas, os consumidores, os grandes, podem te enfiar em dívida. E se sobrar R$ 303 por mês para você, você não é uma pessoa super endividada. Você já consegue viver de forma digna. Esse decreto é mau, é canalha, é um decreto odiento. E eu vou mostrar para você quem foi que escreveu esse decreto aqui. E aqui eu te digo ainda mais. Vamos lá. Equivale a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação desse decreto. R$ 303. E o pior de tudo, aqui fala que o reajuste anual do salário mínimo não vai implicar para a atualização do valor do mínimo existencial. Ou seja, é R$ 303 fixo. Então, daqui 10 anos, a hora que o salário tiver 2, 3 mil e você ainda estiver ganhando R$ 303, você não pode mais usar a lei do superendividamento. É canalha quem escreveu isso aqui. É mal quem escreveu esse decreto aqui. Porque ele fala que com R$ 303 você sobrevive e sobrevive bem. Compra remédio, saúde, você cumpre suas necessidades de saúde, moradia, lazer, educação, com R$ 303 por mês. E no ano que vem, depois do aumento do salário mínimo, continua com R$ 303. E no outro ano, continua com 303. Ou seja, daqui 10 anos, a hora que R$ 303 der para comprar balinha, você continua usando esse fator de acordo com esse decreto imbecil editado aqui. E ainda te digo mais. Você viu aqui, quando eu trouxe a lei aqui para você, o texto da lei, eu mostrei para vocês quais são as regras que não se aplicam dentro da lei do superendividamento. Aqui mostra que não se aplicam somente dívidas reais, dívidas imobiliárias e dívidas de crédito rural. Pois é, aqui dentro, olha só, ele excluiu, mediante decreto, financiamento e refinanciamento imobiliário, empréstimo e financiamento com garantia real, é o que é o certo, fiança com aval, crédito rural, até aqui tudo bem. Mas contratos para financiamento da atividade empreendedora subsidiadas pelo BNDES. Opa, já começou a ferir a lei e a Constituição aqui, porque essa é uma dívida de consumo e um decreto não pode ser mais forte
do que uma lei. Dívidas de renegociação. Se você renegociou uma dívida, ela não entra mais aqui no plano de superendividamento. Então, nunca renegocie uma dívida com o banco, senão você está fora, graças a quem assinou esse projeto. De tributos e despesas condominiais. Não é dívida de consumo, aqui eu concordo. Decorrente de operação de crédito consignado. Isso é um canalha, isso é um cara nojento, colocar um argumento desse. Porque aqui é a razão do superendividamento da maior parte da população brasileira. E ele, sem estar previsto na lei, colocou aqui. Também, operações de crédito com antecipação, ou seja, antecipou o FGTS, não consegue mais. Desconto e cessão de dívida, inclusive fiduciária, saldos financeiros, créditos de direitos constituídos, inclusive endosso, cheque. Sua dívida é cheque? Não dá mais. Limite de crédito não utilizado, é aquele limite do cheque especial lá, não dá mais. Os limites não disponíveis do cheque especial, não dá mais. Ou seja, quem editou este decreto fez para defender banco. E agora, cabe a você adivinhar quem teve a falta de caráter para editar esse decreto e colocar a população vulnerável em risco. Coloca no comentário se você sabe quem editou esse decreto presidencial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.